Pode sim. Eu acho Eu que já está também pus para gravando, né? gravar. Legal, então já está. Então eu vou começar de maneira mais formal, a gente estava batendo Isso, papo até agora, né? isso. Bem-vindos à mesa 11 cujo tema Design, Arte e Tecnologia 2 do nosso Encontro DAT, né? Eu primeiro agradeço a oportunidade de estar participando, agradeço a organização, aos professores, agradeço aos colegas João Vitor, Cassili e Eliana, e também agradeço ao público aí que está nos prestigiando, né? Espero que a nossa mesa seja bem produtiva. E eu tenho uma relação aqui, como tem o João, o Cassili e Eliana. A gente pode começar nessa ordem? Por mim, tudo bem. Eu sou a terceira, então. E eu posso ser o último ou posso começar o que vocês acharem melhor. Tudo bem. Para mim, tanto faz, Nelson. Você que sabe. Então acho que eu vou começar, Eliana, que eu já estou no jeito aqui, que eu já fiz um teste, né? Então Tá eu vou. bom. Vocês conseguem ver o. Deixa eu voltar aqui. Sim, Estão sim. vendo? Sim, Então, o sim. meu, o meu Sim. projeto, ele é um artigo que ele não foi publicado ainda, que eu escrevi com as aulas da professora Ana May, que ela tinha uma matéria relacionada com a fotografia, isso no ano passado, né? No ano retrasado, quando ainda era presencial. E, e os artigos que eu estou escrevendo agora para o doutorado, e já fiz isso no mestrado, eu tento sempre amarrar com o meu projeto, o projeto final, né? No caso, foi para o mestrado, e agora os projetos que eu estou fazendo de artigos eu já estou amarrando com o doutorado, né? E o meu projeto de mestrado, ele tratou sobre animação, design de produção, que seria a direção de arte, a concepção do visual para animação em 360 graus, né? E como eu estava estudando, ainda estou estudando essa novidade, né? Posso chamar de novidade, que ainda é uma coisa que tem muito a ser explorado ainda, que seria o 360, a realidade virtual. Eu amarrei a fotografia com a fotografia convencional com a fotografia em 360. E nessa apresentação eu vou falar um pouquinho sobre a fotografia convencional, que nós já conhecemos, e a fotografia em 360, e vou fazer uma analogia, né? A gente vai tentar fazer uma relação entre a mais antiga, essa técnica mais antiga, muito antiga, e a técnica mais atual, que é essa fotografia em 360, que eu creio que seja outro tipo de fotografia, né? Então, a fotografia conversou com a pintura renascentista, e a pintura depois influenciou a fotografia. Porque quando a gente pensa em termos de perspectiva, a perspectiva artificiais do Renascimento, né? Ela foi descoberta a partir de uma câmera obscura, que nada mais é do que ela tem o mesmo princípio da câmera fotográfica, em que a luz é projetada numa superfície, né? E essa perspectiva dos pintores, ela representa relações tridimensionais no plano bidimensional, assim como a fotografia, né? Ela vai pegar todo aquele mundo, ela vai representar o mundo no filme e no papel. E quando nós formos ver a fotografia, a gente vai ter toda uma noção de tridimensional num papel, numa folha plana, né? Se for o caso de uma fotografia em papel.
Aqui tem um exemplo da perspectiva na Última Ceia do Leonardo da Vinci, em que as linhas elas convergem. Essa perspectiva com um ponto de fuga, né? Que é uma perspectiva que acontece muito no Renascimento. Então aquela tem aquela ilusão de infinito. Todas os elementos, as linhas paralelas, elas convergem num ponto central. E ele até colocou uma parede, né? Ele colocou uma parede atrás da cena, justamente para disfarçar um pouquinho essa ilusão, né, de infinito da perspectiva. Fica a coisa um pouco mais real. E a câmera fotográfica, a câmera obscura, ela só tem um ponto. A partir desse ponto, tudo é projetado na parede, né? Que eles falam que é o olho do ciclope, que é um olho só. A câmera fotográfica convencional, a câmera do celular, ela só tem um olho, né? Diferentemente da nossa maneira de olhar. Mas a representação bidimensional que a gente conhece é a representação da câmera fotográfica, que é o que foi feito no Renascimento, né? Então tem uma relação muito grande entre pintura, fotografia, pintura. Nós temos o plano transparente, em que o nosso olhar se aprofunda no espaço imaginário, limitado pelas bordas do quadro, e que seria aqui, né? A gente, apesar de ser uma imagem plana, nós temos toda uma ilusão de que existe algo lá dentro, né? Eu não tô cronometrando, mas eu fiz Eu um teste, acho que não tô, vai dar os. Você tá, eu por favor, se tiver. tô sim, Nelson. Legal. Eu Tô esqueci, sim. obrigado. Agora deu 8 minutos. 8 minutos, então tem um tempinho, né? O olho do sujeito seria a visão, onde a câmera é colocada, né? O centro visual. E aqui eu tenho um diagrama que eu montei a partir de um diagrama de um livro do Oliver Grau, que chama-se Arte e Ilusão, e que é uma representação de como que o observador enxerga a foto, né? Aquela coisa da perspectiva que dá a ilusão de profundidade dentro da moldura, e o ponto central, que é o ponto que o fotógrafo colocou quando ele fez o clique, né? Então é o ponto de vista do fruidor e também do fotógrafo, né? Aí tem a finestra aberta, que é um termo que quer dizer janela aberta, que nós temos um mundo duplicado ad infinitum, para além das fronteiras impostas pela moldura. Quando nós vemos uma foto de uma tromba do elefante, nós sabemos que existe um elefante, né? E isso não nos causa um estranhamento. E isso também acontece com a fotografia. Na pintura renascentista, muitas vezes eles colocavam uma moldura na pintura como se fosse uma janela, né? Para que a gente imaginasse um mundo além daquele mundo que está na moldura. Então é algo imaginado, né? Que tem o contracampo, que é a continuidade imaginária. Um exemplo de contracampo aqui, nós temos essa fotografia em que o olhar do padre, ele nos leva para fora da fotografia, né? Que faz com que a gente imagine, talvez o atirador, ele não tá, a imagem não está restrita aos limites da moldura. E nesse caso do Brassai, nós temos um desdobramento do espaço. O contracampo, ele aparece dentro da imagem, da fotografia. Então nós vemos as pessoas que estão projetadas no espelho, elas não foram enquadradas durante a fotografia, mas elas aparecem do outro lado, né? Elas estão presentes. E agora já a partir dessa ideia, eu vou começar a falar sobre a fotografia em 360, em que essa é uma câmera, é um modelo de câmera que ela tem duas lentes opostas. Cada lente ela vai pegar 180 graus na frente, em todos os lados, e 180 graus atrás. E essa Daí, imagem,
essa imagem da câmera, ela é recortada pelo software da câmera e costurada para criar uma projeção equiretangular, que seria, essa é um gráfico, uma projeção, é uma imagem plana em que aparece tudo ao redor da câmera. Então, a frente, atrás, o lado, em cima e embaixo, né? Então, nós temos agora aqui um exemplo de uma imagem aqui retangular. Reparem que o canto direito tem um pontinho preto, que é justamente aquilo que sobrou do canto esquerdo, né? Então, quer dizer que toda a imagem aparece numa superfície plana. Toda uma cúpula, né? O óculos de realidade virtual é um óculos que você utiliza para poder ver essa imagem. E a gente se sente dentro, quando a gente veste um óculos, nós nos sentimos dentro da imagem. Então, eles são de presença, é uma imersão, né? Diferentemente de quando olhamos para uma fotografia convencional. Aqui é um óculos, para quem não conhece. E o ponto de entrada seria a primeira imagem que o observador visualiza quando veste o óculos. Eu tenho aqui um exemplo, que é em cima daquele gráfico do Oliver Grau, do livro do Oliver Grau, em que eu coloquei a mesma posição do quadro, só que agora eu deixei só o contorno, né? Que seria aquela primeira visualização quando você coloca o óculos. E quando você coloca o óculos, ele te convida a olhar ao redor. Você vai olhar até a parte de trás, você consegue visualizar, né? E aquele contracampo, aquele extra-quadro, aquilo que é imaginado que está além da fotografia, no caso da fotografia em 360, ele está presente, né? Ele não é um contracampo, ele está lá não para você imaginar, para você fazer a prospecção. Então, quer dizer que depois que você vestiu o óculos, você consegue observar, você vai olhar para toda a imagem, né? Esse foi o problema do meu projeto, foi a problemática que justamente a narrativa, como eu falava da animação, ela não era tão controlada, né? Quando se pensa em termos de 360. Então, o diretor tem que criar os pontos os gatilhos, para que o espectador observe onde você quer que ele observe, né? Mas é um Faltam outro 2 tipo minutos, de, viu, de Nelson? narrativa. Eu acho que 2 minutos. seria isso já. Tem 2 minutos? Eu tenho um exemplo aqui, acho que Tem dois vocês minutos ainda. conhecem, vocês já viram essas imagens? Não sei se alguém não viu, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Deixa eu tirar do compartilhamento e colocar um outro aqui. O que é que você vai mostrar, Nelson? Eu vou compartilhar o tour virtual aqui. Ah, sim. Vamos ver se vai dar certo. Vocês conseguem ver uma tela do site? Sim, sim. Ó, aqui é uma imagem equiretangular. Essa é uma imagem da Avenida Paulista, né? Quando eu clico, no caso no óculos, você vai se sentir dentro da imagem. Nesse caso, nós vemos uma imagem plana e a gente vai fazer uma simulação. Então, quando você coloca o óculos, você consegue visualizar melhor. Tem até uma questão de desconforto inicial, né? Isso é uma coisa ainda que está sendo desenvolvida, né? Nós conseguimos ver todo o cenário. Só existe um ponto cego aqui, que é justamente a posição da câmera, né? Então seria isso. A minha apresentação termina aqui. Bacana. Quer que eu apresente? O meu já está para compartilhar aqui. O que você Por acha? favor, Então, vamos lá. pode ser.
Estão vendo? Sim, tá aparecendo. Eu consigo ver, Eliana. Ai, ótimo. Então, vamos lá. Bom, eu sou a Eliana, né? Sou doutoranda e mestre em design pela Anhembi Morumbi. Sou arquiteta e estudo desde há quase 10 anos a iluminação, junto na academia, junto no trabalho, e agora, principalmente no doutorado, os estudos estão atribuídos aos efeitos da luz artificial nos espaços comerciais. E essa relação com o consumo, o próprio consumidor usuário. Então, eu falo do design luminotécnico, arte e tecnologia. Eu começo perguntando, né, como vemos e como admiramos. Quem nunca parou para observar como espectador uma experiência sensorial numa imagem, tanto como uma fonte natural de luz, que é a nossa energia maior, o sol, como também uma paisagem de luzes artificiais. Então, assim, a luz, o design de iluminação como elemento norteador dessa experiência sensorial. Nesse artigo que eu apresento aqui em uma abordagem muito resumida, eu primeiro trato opa, tá pulando o slide. Eu trato desses efeitos estéticos, no primeiro item, da arte de iluminar. Então, quando a luz, ela utiliza elementos, tanto na fonte natural como na fonte artificial, nessas duas imagens, ela usa o elemento, a natureza, e o outro, o elemento arquitetônico dessa torre, para usar, né, como arte, para utilizar como arte nessa paisagem. Então, assim, a luz, que nem eu falei no início com o Nelson, ela é tudo, né? Ela é, desde o início, quando acordamos, nós estamos acostumados a esse período, esse relógio que nós temos, o nosso relógio biológico que acompanha o nascimento aí do nascer, né? O nascer do sol até o pôr do sol. Então, nós estamos acostumados a essas variáveis de temperatura de cor, que são tonalidades da cor da luz do sol, e com isso, ao longo dos anos, nós fomos, desde do início do homem na Terra, acostumando a essa luz. E com a invenção da lâmpada, da energia elétrica, que não faz muito tempo, 200 anos, nem 200 anos, a tecnologia copia a natural. A tecnologia copia a nossa luz natural. E cada vez mais, né, as novas tecnologias fazem com que possamos ter ambientes como verdadeiros cenários. Cenários em que, por exemplo, esse hotel na Suíça, onde aproveita os efeitos da luz natural, com todas essas aberturas, né, verticais e horizontais, assim como quando acionadas as luzes artificiais também. Então, compondo aí uma harmonia de iluminação no espaço, no período diurno e noturno, com aconchego e acolhimento. Então, cada vez mais a luz, o design luminotécnico, ele contribui para favorecer os espaços, e eu especificamente falo na minha apresentação, no meu artigo, em espaços comerciais. Então, no caso aqui, uma capela,
ele engrandece desde essa luz uplight, né, que vem de baixo para cima, ele engrandece o poder aí divino através da luz artificial. Dentro dessa linguagem da luz, né, a arte dentro dessa linguagem da luz, eu sigo muito, assim, algumas referências bibliográficas, e Lalone, ele conta num período histórico que por volta de 1930, 1950, onde a sociedade começa a tomar consciência, inicialmente nos Estados Unidos, que a luz, efetivamente, ela tem capacidade de transformar os espaços locais. Então, embora a gente tenha início, né, há muito tempo antes de 1930, mas a gente percebe que nesse período, na década de 40, de 50, em que ela passa a ser uma essência de reforçar, né, uma essência que reforça essa transformação nos espaços. E por isso, né, que é através dessa compreensão dos fenômenos estéticos e poéticos, esse material que a luz, um material que não é palpável, mas extremamente, né, interagido com o ser humano, com os seres, não só humano, né? A gente sabe que as plantas, os animais também vivem através desse ciclo que a luz nos permite. Então, eu trago mais aqui no meu assunto, mais em relação a essa maneira da qualidade, do aproveitamento da qualidade em relação a uma boa aplicação de luz. Então, a gente sabe muito bem que a luz, a função da iluminação é exatamente iluminar, mas a gente não pode deixar de trazer qualidade de acolhimento, de aconchego. Gosto muito do Branson, que ele diz que muito mais, né, perceber e utilizar as principais propriedades da luz, mostrar o impacto que ela traz em relação às suas funções de visibilidade, conforto, composição e atmosfera. Então, muito mais, né, do iluminar, mas o que ela atrai para o espectador. Eu divido dentro da luminotécnica, né, alguns profissionais na área da luminotécnica, dividimos para atender os objetivos e funções do espaço, algumas especialidades que devemos tratar dentro da luminotécnica. Então, função, estética e eficiência energética. É fundamental, né, para se ter um bom projeto, é fundamental a gente buscar a luz através da funcionalidade. E um fator importantíssimo é o layout, a criação do layout, a importância do briefing. Então, assim, a gente tem que saber para quem nós estamos e para quem nós estamos iluminando, quem estamos iluminando, o que estamos iluminando, e para isso, Innes, eu me baseio no que ele fala, que não é apenas um código, sem considerar que a luz afetará os usuários do local, a arquitetura, as superfícies. Por isso que muitas vezes a iluminação é inadequada, porque não foi pensado nessa preocupação de briefing. Branson também, ele fala que não adianta a gente seguir só watts, né, por metro quadrado, como a elétrica nos pede, e sim a qualidade
porque não adianta só seguir normas, a gente tem que promover o melhor dessa iluminação. Por isso que a estética está na qualidade de luz, a estética está nos contrastes de luz e sombra. Também somando, depois da funcionalidade estética, a eficiência energética. Um bom projeto luminotécnico, ele oferece uma boa eficiência energética cada vez mais. Então, nessa imagem, a gente nota que não há necessidade de ter o excesso de luz. Eu falo sempre assim, luz jogando para fora. A luz necessária na sua função, com a sua estética e com eficiência energética. O meu segundo item do artigo, dessa apresentação, eu falo dessa experiência espacial nos espaços comerciais. Então, como que esses efeitos estéticos e sensóricos, ele fortalece um consumo, né? Então, né, Rafael Cardoso, ele diz muito do significado imaterial do espaço-luz, através dos conceitos abstratos. Então, eu gosto de, quando falo de sociedade de consumo, quando eu falo de consumir um espaço, consumir um produto, que no caso o meu produto é o espaço bem iluminado, essas qualidades estéticas ou simbólicas, segundo Bauman e Norman, elas adquirem até muito mais peso do que as narrativas. Então, é muito importante toda esse processo de iluminar. Na relação emocional entre o produto e o consumidor, que pode ser uma mercadoria, como pode ser o espaço, o mais importante, muitas vezes, nessa relação, não é a compra, não é o consumo, e sim essa narrativa que está associada a ele. No nosso caso, é o espaço, a arte de iluminar. Eu mostro aqui algumas fotos de alguns espaços, né? Dolce Gabbana, em Roma, a preocupação de criar cenários, atraindo, seduzindo um espectador. A Nike, loja Nike, em Nova York, ela também traz em várias partes, né, do mundo, a associação da luz ao seu produto, seduzindo um consumidor. Não só o produto, que muitas vezes são lojas até conceituais, mas atraindo ao espaço. A gente consome a ideia, a gente atribui aquela narrativa do processo do espaço. E, por último, terceiro, as tecnologias, como elas auxiliaram nessa área da luminotécnica. Eu sempre falo, começou a iluminação no Brasil muito recente, por volta aí do ano 2000, a gente começou a falar em design de iluminação aqui no Brasil, e principalmente com a invenção das lâmpadas, lá naquela época, eu falei 1859, até as lâmpadas de LED, entrando no Brasil muito recente, em 2000, e também com sistemas de automação, de controles, de software, que auxiliam nesse processo de iluminar artificialmente um espaço. Então, esses sistemas, né, de iluminação, na interação conjunta com essa evolução na tecnologia. Então, nas minhas considerações finais, eu abordo aqui resumidamente que a iluminação artificial é importante como tema de qualidade. Um bom projeto luminotécnico é uma atribuição importante no espaço e não só a sua quantidade, como a gente sabe que deve iluminar, mas o mais importante é a qualidade, conforto, qualidade com experiência espacial. E, lógico, planejar essa
esse projeto, essa experiência, esse processo, um profissional, um light designer, capaz de fazer com que esse espaço seja iluminado com arte, atraindo e seduzindo um espectador. Eu acredito que meu tempo já finaliza aqui e eu deixo esse último slide finalizando aqui, que a luz ela não deve ser um fim em si mesma, mas um meio estético empírico. Ela proporciona conforto e aconchego em todos os espaços. E as novas tecnologias, como ferramentas fundamentais, elas fizeram com que o design da iluminação crescesse, ganhasse importância dentro dos espaços. Finalizo aqui. Muito obrigada. Obrigado, Eliana. Obrigado, Eliana. Parabéns. Hein? Obrigada. Agora nós temos mais duas apresentações, né? Acho que o João, né? O João está aí. Legal. Oi, tô sim. Eu vou compartilhar Oi, aqui o conteúdo. Tá bom. Você quer que eu cronometro? O Nelson também está cronometrando. O teu deu certinho, Eliana. Deu 15. Deu, né? Um pouquinho menos. Estava preocupada. Eu gosto de falar. Tá só carregando aqui o conteúdo. Já parece que você está carregando. Pronto. Aí, compartilhar agora. Aí. Agora acho que foi, né? Foi, parece. Então tá. Obrigado, Eliana. Boa tarde. Meu nome é João Vitor Brito. Eu sou bacharel em design de moda pela Universidade de Morumbi. E hoje eu trago um pouquinho desse projeto sobre fotografia de moda, que foi orientado pela professora Yanaí Mendes. Esse recorte que a gente apresenta aqui hoje, ele se chama Interseccionalidade, Fotografia de Moda, Gênero e Raça na Produção de Guy Bourdin, na década de 1970. Esse projeto ele surge a partir de um trabalho de disciplina, na disciplina de Fundamentos da Imagem de Moda, ainda em 2019, quando eu estava no 6º período da graduação. E aí eu e a professora Yanaí optamos por pegar algumas das reflexões surgidas ali e tentar tocar isso para frente como um projeto de pesquisa. Acabou não virando um projeto de iniciação científica, como era o objetivo, por conta de limitações ali, enfim. Mas aí a gente seguiu expandindo essa reflexão e tentando levar ela para eventos. Então, o objetivo geral do projeto é analisar, né, algumas obras do fotógrafo francês Guy Bourdin, pensando no conceito de interseccionalidade e com um referencial teórico que vai partir muito do conceito de semiologia. E aí o conceito de interseccionalidade ele vai ser importante para que a gente pense as consequências das narrativas que o Guy Bourdin traz nas obras dele no contexto da cultura visual, que é um termo que autores como Nicolas Mirzoeff e Abel Hooks vão utilizar para se referir a esse período a partir dos anos 70, onde, por conta da globalização, dos avanços tecnológicos, as imagens passam a meio que reger a nossa cultura de uma forma mais impactante e imediata. E aí o objetivo geral desse recorte aqui que a gente traz hoje é, então, debater um pouco sobre gênero e raça na obra do Guy, de forma breve, e a gente vai tentar dar uma ênfase nos processos dele, como ele chegava a esses resultados, e pensar um pouco a produção de subjetividades a partir desse repertório dele. Essa pesquisa ela vai se configurar como exploratória, e a gente dá início a ela com um breve levantamento bibliográfico documental, que foi feito, né, a gente agradece ao Instituto Moreira Salles, que a gente visitou algumas vezes. A gente emprega, evidentemente, uma revisão bibliográfica e, mais para o final do projeto, a gente traz a questão da análise semiótica a respeito dessas obras dele.
Bom, o Guy Bourdin ele foi um fotógrafo francês, nascido em Paris em 1928, ele faleceu em 91, e quando a carreira dele começa em 50, ele vai ser meio que orientado, guiado ali pelo Man Ray, que é um expoente da fotografia surrealista. Então, por conta disso, esse trabalho dele na década de 50 vai ter essa característica surrealista, e diferentemente do resto, né, das décadas que viriam no futuro, aqui ele fotografa mais objetos, texturas, enfim, com esse teor surrealista. E aí a virada de chave na carreira dele vem quando ele começa uma parceria com a marca Charles Jourdain, em 1967, que foi uma marca de sapatos. E aí quando ele começa essa parceria, ele embarca, né, no mundo da fotografia de moda voltada para publicidade especificamente, e isso vai mudar completamente o trabalho dele, a forma como ele apresenta esse trabalho. A gente percebe que ele traz muitas rupturas, né, em relação ao que já existia na época em relação à fotografia de moda e publicidade, e a relação entre a moda e a publicidade em si. A gente percebe que ele vai apresentar umas narrativas complexas, né, nesses anúncios, né, nessas publicidades. Como eu mencionei, a marca Charles Jourdain era uma marca de sapatos, então aqui o objetivo último é, né, vender o produto, vender o sapato, mas para isso ele cria todo um universo de narrativas e narrativas imagéticas que ele traz sempre de forma muito complexa, muito, muito cuidadosamente construído. E a gente sempre acredita muito toda a proficiência técnica que a gente percebe na obra dele, em termos de planejamento, de fotografia. Essa imagem aqui é um exemplo disso. A gente vê um croquis extremamente parecido com a imagem anterior, né? Então a gente percebe esse planejamento super meticuloso dele em relação aos elementos, à composição. A gente vê ele desenhando ali onde apareceria a luz, e a luz ela iria recair sobre o sapato, mas todo esse universo está acontecendo ali em volta do sapato, e é um universo muito transgressor, é um universo muito subversivo até para a fotografia de moda na época. Ele vai trazer questões sexuais sempre muito evidentes nessas obras dele. E aí ele vai desenvolver uma linguagem que é própria dele e pela qual ele vai ser reconhecido, né? Ele é reconhecido até hoje, que é essa linguagem com tons super saturados e contrastados entre si. Ele vai trazer quase sempre as modelos femininas meio que sem cabeça, como se elas fossem mesmo um manequim. E ele vai ter esse trabalho intenso de pré-produção e de montagem de cenário, enfim. Essa fotografia é uma das mais conhecidas dele, nela a gente tem essa linguagem dele, aqui com os tons saturados, com a questão de não mostrar o rosto da modelo, e aí isso é algo que a gente vai problematizar, né? Porque quando você remove o rosto ali da modelo, ela meio que perde a subjetividade dela e ela passa a exercer um papel quase que de objeto mesmo, de manequim, com esse objetivo que era, né, a venda desses produtos e a exibição desses produtos. E a gente tem a mulher sempre nessa condição submissa na obra dele. E, enfim, essa é uma das questões de gênero que a gente vai apontar no trabalho dele. A gente traz o conceito de interseccionalidade para pensar essas obras. Esse é um conceito que surge no contexto do feminismo negro do século XX. Ele é trazido por autoras como a Kimberly Crenshaw, a Angela Davis, a Bell Hooks, a Patricia Hill Collins, ali principalmente a partir da década de 80. E esse conceito ele diz respeito a entender que os marcadores sociais como gênero, raça e classe, eles não podem ser dissociados entre si, eles trabalham sempre meio que em um efeito de teia, sempre se sobrepondo uns aos outros e produzindo diferentes efeitos a partir dessas sobreposições. E aqui a gente tem um exemplo disso na obra do Guy Bourdin, né, onde ele vai retratar nesses dois ensaios,
mulheres negras de uma forma... A gente percebe uma sexualização e objetificação que ela é um pouco mais explícita e um pouco menos humanizada, né? Ainda mais desumanizada do que quando ele retrata as modelos brancas. E aí a gente percebe elementos muito sutis que ele usa para construir essa narrativa de submeter esse corpo, né, como essa estrutura de metal que a gente vê aqui na fotografia à esquerda, que remete quase que a uma gaiola. E aí na segunda fotografia a gente tem, né, no espaço negativo entre as pernas da modelo, a gente tem esse formato quase que fálico, e esses são elementos que vão aparecer ao longo da obra do Guy Bourdin, sempre com esse objetivo de reiterar essa objetificação feminina, e aqui especificamente a objetificação do corpo feminino negro. Aqui a gente tem mais um exemplo de como ele retratava a feminilidade. Ele trazia sempre essa narrativa meio que da donzela em perigo, né? Ele meio que fetichizava essa questão da vulnerabilidade, e aqui a gente tem novamente as questões de contraste super alto e de como ele quebrava o que era esperado para a publicidade na época. Então, é uma fotografia para vender um sapato, mas a modelo aparece completamente desconexa desse produto, e isso vai criar uma narrativa e vai, enfim, servir para vender todo esse universo. Aqui a gente tem algumas imagens que vão ajudar a gente a perceber o impacto do Guy Bourdin, né, no audiovisual de maneira geral. Ele segue sendo referenciado até a atualidade, mas principalmente, né, com a virada do século, a gente percebe algumas questões que a gente não via antes, né, nesses trabalhos que vão referenciar a obra dele. Aqui um exemplo disso é o videoclipe Hollywood, da Madonna. Aqui a gente tem uma montagem, né, à esquerda está sempre uma imagem do Guy Bourdin, e à direita um frame do clipe que referencia essa obra diretamente. A Madonna, inclusive, ela foi processada pelo filho do Guy Bourdin por um plágio, e aí eu acredito que não seria necessariamente questão de plagiar, mas sim de referenciar, meio que fazendo uma sátira, porque ela vai subverter o olhar masculino que a gente tinha na obra do Guy Bourdin, colocando a mulher em um outro papel, com uma outra narrativa, principalmente no contexto do álbum American Life, em que esse clipe, né, foi lançado ali em 2003. E isso ajuda a gente a pensar, né, que existe a possibilidade de produção de subjetividades a partir da obra dele e dessas narrativas que ele traz. Aqui a gente tem mais um exemplo que acho que ajuda a mostrar ainda mais essa ruptura com a obra dele, e, né, a Beyoncé ela vai utilizar esse legado audiovisual dele, mas transgredindo completamente em relação às narrativas que ele propunha, né? A gente tem as questões de sexualização do corpo feminino e do corpo negro na obra dele. E aí esse trabalho da Beyoncé, né, que é o clipe Sorry, que na verdade ele está inserido em um longa-metragem chamado Lemonade, que vai questionar justamente algumas perspectivas de gênero e raça, principalmente no contexto estadunidense, e vai colocar a mulher aí, essa mulher negra, agora como um sujeito, como alguém que vai produzir essas subjetividades e não estar sujeita como a gente vê essa mulher na obra do Guy Bourdin. Esse é um panorama assim meio que geral do projeto, e a gente sempre sublinha que o objetivo não é nunca descontextualizar a obra do Guy Bourdin. A gente pensa que se trata de uma recontextualização, né? A gente usa debates atuais que talvez não existiam na época, e se existiam estavam em fase ainda muito embrionária, mas a gente usa esses debates atuais para olhar para o passado da fotografia de moda, para refletir e ajudar a gente a justamente pensar o futuro da fotografia de moda. A gente sempre traz uma crítica, uma reflexão bem crítica em cima da obra dele, mas a gente não pode deixar de reconhecer o impacto dele até a atualidade, e esse legado principalmente técnico que ele deixa. Enfim, os objetivos que a gente tem daqui para frente são... esse projeto ele vai acontecendo esporadicamente, então
não é uma coisa tão certa, mas se a gente tiver a oportunidade, a gente gostaria de expandir um pouco o debate sobre raça e classe na obra dele, e talvez seguir aí com a divulgação científica do projeto. Eu acho que é mais ou menos isso. Aqui estão algumas referências. E é isso. Obrigado. Muito bom. Parabéns. Obrigado, João. Parabéns. Obrigada. Obrigado. Quem que é agora, Nelson? Agora é Cassili. Cassili? Sou eu, estou aqui. Vocês me ouvem? Sim, Sim. sim. Tá, deixa eu abrir aqui. Tudo bem, gente? Tudo Tudo. jóia. Boa tarde. Boa tarde. Acho Legal. que o João tem que descompartilhar, João. Estou tentando aqui. Lá em cima. Lá em cima, ao canto superior direito. Eu não estou conseguindo aqui. Pronto. Acho que Pronto. deu, né? Agora, Eu acho, não sei se eu tô como moderadora, gente. Não tô conseguindo. todos estão. Eu acho que todos estão, Todos Cassili. estão. Ah, tá. É porque ele Faz- estava compartilhando. Tá, eu vou compartilhar minha tela aqui. Pronto, acho que foi, Está né? carregando. Foi. Ótimo. Bom, gente, deixa eu colocar aqui para tela cheia. Então, eu sou Cassili, né? Prazer aí para quem a gente não se conhece. E sou aluna aí do programa de mestrado de design. A minha orientadora é Andréa Catropa. E essa apresentação é sobre um artigo que saiu no DART, o volume 6, sobre decolonialidade e carnaval, né, e algumas perspectivas e contribuições para o design no Brasil. Essa apresentação que eu estou usando é uma aula que eu acabei montando a partir desse artigo e do meu objeto de pesquisa, que é a decolonialidade. Então, eu vou tentar ser bem objetiva para não passar do tempo aí que a gente tem programado. Então, vou tentar ser pontual, né? Eu vou passar por alguns slides meio que batido, mas depois qualquer coisa eu posso compartilhar com vocês também. Então, quando a gente fala aí do pensamento decolonial, esse pensamento decolonial, né, os estudos decoloniais, eles surgem aí no final dos anos 90 na América Latina, através de um grupo, vocês estão comentando, não sei se alguma coisa para mim, está tudo certo. Não, tá tudo certo. Tá bom, belezinha. Qualquer coisa eu não estou vendo aqui o chat, né? A gente avisa. Tá bom, obrigada. Então, ele surge através desse grupo Modernidade e Colonialidade, que é um coletivo formado por vários intelectuais de diversas universidades da América Latina, com a proposta aí de realizar um movimento epistemológico, né, a renovação crítica e utópica das ciências sociais na América Latina, e trazendo, pontuando também as consequências do colonialismo. Esse pensamento, ele vai beber aí de várias teorias, né? Então, teoria crítica europeia, teoria feminista chicana, o grupo de estudos subalternos, teologia da libertação, filosofia africana, tem também o pensamento, né, feminista colonial, que surge aí também como uma crítica ao pensamento decolonial e com contribuições. Então, esse agrupamento aí de teorias, né, trazida aí para esse nosso contexto latino-americano. Quando a gente fala de pensamento decolonial, de decolonialidade, a gente está basicamente falando de uma inversão de narrativas, né, de narrativas contra-hegemônicas. Então, é uma narrativa que, quando a gente vai contar a nossa história, a gente vai contar a partir e pelos olhos, não do colonizador, mas das pessoas que foram colonizadas, né, para a gente trazer aí de volta essas narrativas.
E tem alguns conceitos como que vão surgir aí para quem, né, se interessar, quem já lê sobre o assunto, que às vezes causam ainda alguma confusão, que é colonialismo e colonialidade. Então são dois conceitos diferentes, né? Então, quando a gente fala de colonialismo, a gente está falando sobre o processo de dominação político-militar. Então, é justamente o período em que as invasões acontecem, né? E então as terras estão ali sendo exploradas, as pessoas também sendo exploradas através do trabalho, as riquezas, né, desse território, sempre em benefício de terceiros. E quando a gente fala de colonialidade, já é pós-colonialismo. Então, é quando é o legado desse período aí de colonização, né? Então, é quando já não tem mais dependência dessas nações, né, que eram vinculadas politicamente a essas metrópoles que estavam lá nesse processo de exploração e dominação, mas ainda vai se manifestar aí de forma estrutural através de pensamento, de hierarquias globais, da cultura que é colonizada, né? Então, tem essa diferença. Estamos falando, né, de eurocentrismo, quando a gente fala de colonialismo, de colonialidade, né, que é a base aí do nosso pensamento e é uma prática também, né, baseia aí a prática em diversas áreas de atuação. Então, ter consciência disso, né, que a gente acaba sendo todo mundo aí atravessado pelo eurocentrismo. Há outros termos que aparecem também, que eu acho que são bem interessantes, que eu gosto de trazer, o pensamento aí da linha abissal, que a gente pode pensar para explicar a linha abissal, o nosso mapa, né, o mapa mundi. Então, a gente tem um mapa mundi ali dividido entre norte e sul. Então, nós temos o norte global e o sul global. E até mesmo nessa representação cartográfica, que é o mapa, a gente presencia essa narrativa do colonizador, né? Essa perspectiva do colonizador, que coloca os países do norte global acima, né? Trazendo essa referência aí de superioridade aos países em relação aos países do sul, tá? Vamos lá. Duas palavras aí também que aparecem e que causam um pouquinho de confusão é quando a gente fala de descolonizar e decolonizar, né? Então, de acordo aí com as pesquisas que eu fiz, quando a gente fala em descolonizar, a gente está falando aí desse momento histórico em que os sujeitos coloniais eles vão se insurgir contra os ex-impérios, né? E vão reivindicar aí a independência deles. E quando a gente fala de decolonizar, a gente está falando dessa luta contra a lógica da colonialidade, né? Os efeitos materiais, epistêmicos e simbólicos. Então, vai estar muito associado a essa luta, né, que vai pedir aí esse mundo onde as pessoas, né, onde mundos diferentes possam existir, né, diferentes concepções de tempo, de subjetividades, e vai estar muito também relacionado com uma posição regional aí, geográfica, que é a América Latina, né, então o pensamento decolonial ele está muito associado à América Latina também. E aqui tem 6 pontos que são essenciais aí para a gente trazer sobre o pensamento decolonial, que ele surge, né? Ele surge aí essa história, ela é contada a partir do momento em que se iniciam as expansões marítimas da Europa para dominar ali os outros países, né? Então, o domínio do Atlântico pela Europa. Simultaneamente, a gente tem aí a instauração da Idade Moderna com a estruturação do capitalismo, através aqui de relações desiguais de poder entre a Europa e seus outros, né? A subalternização da maioria da população através de 2 eixos estruturais, que é o controle do trabalho e das subjetividades, e aqui o eurocentrismo, né, como única forma aí de produção de conhecimento e subjetividades na modernidade. A colonialidade, né, essa herança aí desse legado do colonialismo, ela vai ter alguns desdobramentos. E aí, quando a gente fala colonialidade, eu acho que é muito importante a gente não deixar de trazer os sinônimos
desse termo aí, né, dessa palavra aí que é pesada, né, gente? Então, quando a gente fala de colonialidade, a gente vai estar falando de exploração, de dominação, de expropriação, extermínio, de naturalização da morte, tortura e estupro. E eu acho que também não dá para deixar de trazer, por exemplo, o nosso contexto da pandemia no Brasil, que foi a nossa situação, né? A gente entrou, foi um genocídio, né? Tivemos aí estamos em 611 mil pessoas mortas oficialmente, né? Que a gente sabe, deve ser muito mais. Então, a colonialidade ainda é hoje, pandemia, estamos aí presenciando, né? A naturalização da morte, sai do controle, né? E banaliza praticamente, assim, né, gente? Eu acho que, enfim, dá para fazer várias reflexões sobre isso, assim, por isso que eu gosto até de deixar isso aqui sublinhado. Então, quando a gente fala de colonialidade, esses desdobramentos vão para a colonialidade do poder, que é esse sistema de dominação cultural, né? Que hierarquiza aí a população mundial, poder econômico, né, também pode entrar aí nessa categoria. Quando a gente fala de colonialidade do ser, a gente está falando de racismo, basicamente, também, porque o racismo, ele estrutura esse processo do capitalismo, né, de colonização também, ele acontece através do racismo, né, então, assim, avassala, esvazia qualquer resquício, né, de humanidade do outro. Colonialidade do saber, que tem um termo aí que o Boaventura Souza Santos usa, que é o epistemicídio. Então, ou você apaga as outras produções de conhecimento, ou você sequestra, se apropria, né? De gênero... Só te avisar que faltam 3 minutos, tá? Ai, meu Deus, tá. De gênero e de natureza, tá? Então, eu vou passar um pouquinho aqui. Então, essa é a base do pensamento decolonial, né? Quando a gente traz para o design, como que a gente pode fazer aí essa associação com o design? O artigo, ele vai trazer para a perspectiva aí do design carnavalesco, né? O design de carnaval, que pode trazer essa perspectiva através aí do tema da escola. Então, pode fazer críticas à política, as estruturas coloniais, traz essa narrativa contra-hegemônica, né? E essa perspectiva mais educativa e politizadora, tá? Então, o samba da Mangueira de 2019 é esse exemplo aí de um design carnavalesco que vai estar, né, se propondo aí nessa perspectiva de atuação decolonial. Então, o samba da Mangueira de 2019 traz aí a história, né, faz uma homenagem a Marielle Franco, que foi assassinada em 14 de março de 2018, e a gente reconhece isso como um feminicídio político, né? Marielle era uma mulher negra da periferia e lésbica, fazendo política, né? Então, a Mangueira traz uma homenagem aí para ela, com o nome do samba enredo, História pra Gente Grande Ninar, e fala disso, né? Da história que a história não conta. E aí, num dos trechos do samba, fala que desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Então, aqui é o Leandro Vieira, que é o designer da Mangueira. E, bom, para não passar no tempo, gente, eu vou encerrar com essa bandeira, que eu acho que é muito simbólica, né, porque a gente tem vivido aí atualmente, e a Mangueira pega essa bandeira, né, e faz aí uma outra exposição dela, então traz essa bandeira em verde e rosa, nas cores da escola, e coloca ali no meio índios, negros e pobres, né, trazendo aí a verdadeira origem, né, da nossa história. Então, para quem foram os povos que de fato contribuíram aí para a construção do Brasil, né, essa riqueza de cultura, essas formas de existir e né, de produção de conhecimento também. Aqui é o do 2020, né? Eu acho que eu queria encerrar com, deixa eu botar aqui nas referências, né? Que tem várias referências de pensamento decolonial, e deixar essa reflexão de como que o design ele pode aí também ir para esse patamar de ter aí um papel social, político também, né?
e trazer também, contribuir para essas vozes aí não sumirem, né? Elas estarem aí, não deixarem de existir, principalmente no contexto aí que a gente vivencia hoje. Gente, acho que é um pouco isso, assim. Muita coisa, né? Deixa eu voltar aqui. A Eliana falou, tem muita coisa para falar, mas eu vou encerrar assim, e, enfim, obrigada. Desculpa até te avisar, é que a gente, nas outras mesas também, o horário foi bem rigoroso também. Imagina, eu agradeço também. Muito bom, parabéns, viu? Obrigado, Castilho, parabéns. Posso entrar um segundinho só? Desculpa, né? Desculpa todo mundo, só quero dizer que eu vou ter que sair. Eu estava assistindo vocês, porque eu estou tendo que pilotar duas coisas simultâneas. Eu não, quem tá tocando o barco aqui é o Nelson e Eliane, vocês estão tocando muito bem, eu estou vendo. Mas é só isso, é para deixar um grande abraço e parabenizar, né, os 4 expositores aí. Eu estava aqui assistindo, curtindo aqui de cá. Muito bom o trabalho de vocês todos, tá bom, gente? Agora eu vou ter que sair, que eu tenho que entrar do lado de lá, que agora eu não dou mais conta de ficar aqui. Então. Mas muito bom, gente. Parabéns. Obrigada, Gilberto. Obrigada. Parabéns, gente. Abração para vocês. Obrigada. Abraço. Bom trabalho.